Olá, bem-vindos às conversas AM 25 anos. Estamos na reta final dessa iniciativa que celebra os 25 anos da revista Economia e Mercado e por este espaço passaram vários convidados que marcaram a revista, uma revista que está presente em Angola e também no mundo, tanto no formato digital. E para nós finalizarmos e também celebrar esses 25 anos da revista, convidamos alguém muito especial. Chama-se Nuno Antônio da Costa e Fernandes. Ele é o presidente do Conselho Executivo do Grupo Executivo e é o Grupo Executivo que fundou, portanto, o Nuno Fernandes fundou a revista Economia e Mercado. Bem-vindo às conversas AM 25 anos. Boa tarde, Sebastião, e obrigado por este incómodo, porque eu não estou habituado a ser entrevistado. Para mim também é um incômodo entrevistá-lo. Para mim também é um incômodo entrevistar-te aqui. Agora, diria, tratando-nos mais à vontade. Como sempre nos tratamos. Exatamente. Para mim também é um incômodo, mas vamos tentar fazer que isso seja... Que flua. Que flua. E para fluir, a minha primeira pergunta é o que é que... ou qual é que é a ideia que teve ao fundar a revista Economia e Mercado? Onde e quando sentiu que havia espaço para uma publicação com este foco no mercado angolano? Pronto, aqui talvez seja útil ir ao início de todas as coisas. Quando nós criámos a Executivo, nós criámos, em 1992, criámos a empresa para ser uma empresa de produtos editoriais. E acabámos por, mais tarde, inserir na empresa um projeto editorial que também nasceu em 1992, que foi a Revista Austral, magazine de bordo das linhas aéreas de Angola, que depois integra, em 1997, também ainda a Executivo, porque eu quero aqui lembrar que a Edicenter nasceu em 2004. A revista Economia e Mercado é um projeto da Executivo. Portanto, é um projeto da tal empresa que tinha uma matriz muito editorial quando foi fundada. Aquilo que nos fez pensar num projeto desta natureza foi o facto de a empresa marcadamente ser uma empresa de produtos editoriais. Nós já tínhamos editado a Austral, estávamos a editar uma série de livros, mas sentimos que o mercado não tinha nada ligado à economia e ligado ao mercado em si. Então pensámos neste projeto, pensámos-lo com duas grandes pessoas desta nossa publicação, que são pessoas fundadoras. O património não é só meu, estou a falar claramente no Dr. António Furtado, que foi o primeiro diretor da revista, e o professor Alves da Rocha, que acabou por ser o primeiro editor da revista. Com estas duas pessoas nós acabámos por pensar o formato, o conteúdo desta publicação. Foi assim que nasceu a revista, acabou por ser lançada a 19 de dezembro há 21 anos atrás, há 25 anos atrás, aliás, há 25 anos atrás, numa cerimónia na Rádio Nacional, em que fomos orgulhosamente brindados com a presença do Cardeal Alexandre Nascimento, do Ministro da Indústria, na altura Ministra da Economia, a atual Primeira-Dama, a doutora Ana Dias Lourenço, o Lúcio Lara, na altura secretário-geral do MPLA, o embaixador de Portugal e mais cerca de 90 convidados. Foi uma cerimónia muito bonita e foi assim que nasceu a Economia e Mercado. E já passaram 25 anos. E passaram 25 anos. O que anos, é que tem de lembranças, mas também de desafios que a publicação terá atravessado, tanto do ponto de vista do exercício do jornalismo, mas também do ponto de vista da sua própria sustentabilidade, tendo em conta que tradicionalmente os meios de comunicação têm sempre alguma dificuldade de sustentar-se financeiramente? Nós temos aqui uma coisa que nos ajudou a sustentar a revista também. A revista, quando nasceu, já existiam outras coisas dentro da Executivo. E, portanto, este amparo financeiro que havia de outros produtos
acabou por nos dar algum sossego e de nos ajudar a projetar com alguma tranquilidade o percurso da revista. Mas houve uma coisa que sempre foi uma preocupação nossa, é que nós sempre pensámos que se o produto tivesse qualidade, ele ia ter aceitação e o mercado iria apostar nele. Eu acho que a grande vitória e o grande sucesso desta revista não é fácil para qualquer publicação, se calhar em qualquer parte do mundo, ter 25 anos. O sucesso reside exatamente na seriedade do projeto. E acho que facilitámos muito a vida aos comerciais, porque a revista, tendo aceitação e tendo credibilidade, ela era mais fácil de vender. E depois foi sempre também ter a preocupação de escolher as pessoas certas para, de certa maneira, desenvolvermos os conteúdos da revista. E tivemos um leque de colaboradores imenso, no quais também destaco pessoas como, por exemplo, o Paulo Pinha, que já não está aí entre nós, uma série de pessoas ligadas ao meio académico, que também fizeram um percurso como colaboradores, jornalistas que colaboraram imenso em artigos, até constituirmos uma redação fixa, que hoje, por exemplo, se respalda em termos mais de 10 pessoas fixamente numa redação, termos também paginadores, portanto, tudo isto foi um processo de consolidação. Sim. E do ponto de vista de posicionamento no mercado e também da própria capitalização do produto, tendo em conta o contexto em que a revista surge, estamos a falar de um contexto de guerra. E só depois de uns anos de pouquíssimos anos é que o país alcança a paz, nomeadamente em 2002. Como é que foi esta transição? Como é que sentiram o mercado a reagir? Uma coisa que nós sentimos com a revista, e vivemos esse processo com a revista, foi exatamente a abertura do país, a abertura que possibilitou maiores investimentos, maior crescimento económico, o acesso também, digamos, das indústrias a áreas que o país anteriormente não possibilitava devido ao fator militar, devido à guerra. E também houve aqui um processo que foi muito interessante, nós nunca percebemos, nunca o sentimos seriamente, que houvesse algum condicionamento político no exercício da revista. E isto porquê? Porque nós sempre tivemos a preocupação de fazer jornalismo sério, jornalismo baseado em factos, em análises corretas, muito sustentadas, e isto criou credibilidade. Nós nunca tivemos pressões políticas que eu pudesse inclusivamente alencar a qualquer aspecto de censura, nem interiormente nós o fizemos. Aliás, o Sebastião é diretor da revista e eu até o poderia questionar aqui se alguma vez sentiu que nós, do ponto de vista da administração do grupo, tivéssemos alguma vez a propensão ou o exercício de fazer censura sobre qualquer coisa da revista. Não, estes 25 anos foram muito livres, foram muito didáticos e acima de tudo, muito assentes na seriedade. E a seriedade tem a ver com contextos de investigação, de procura da verdade, de ouvir o contraditório, de respeitarmos também as individualidades que pudéssemos, neste ou naquele caso, termos, digamos, um posicionamento mais crítico, mas sempre com respeito. E acho que isto é uma marca que nós temos e ajudou a fazer a revista. E do ponto de vista de mercado, portanto, estamos a falar aqui da economia. Há 25 anos que a revista existe e nesses 25 anos a economia viveu várias fases e essas fases também podem ser traduzidas em várias crises. Como é que a revista e também as empresas do grupo que lidera navegaram, tendo em conta que o produto principal é a comunicação, que o grupo oferece ao mercado, e a comunicação é sempre das áreas mais afetadas quando as empresas enfrentam limitações financeiras. Olha, de 92
estamos a falar no grupo em si, de 92 a 2008, e, portanto a Edicenter nasceu em 2004, mas de 92 a 2008 nós vimos apenas o país a crescer. Havia um investimento que era percebido, tanto a nível do investimento público como na vida das empresas. Nós vimos que era um aglomerado de empresas a nascerem e a florescerem. O pior período, e depois houve aquela crise de 2008, que foi uma crise muito curta. Digamos, eu costumo até dizer que é uma espécie de um V, o fundo do V, né, da palavra, da letra V. A crise de 2008 foi uma crise que não nos bateu muito à porta. A crise mais sentida foi, de facto, o Covid, em que tivemos uma bacia dessa crise mais larga e com muito pouco apoio estatal. Inclusivamente tivemos condicionalismos na impressão em papel, que nos levou a ir para o digital, e o facto de termos vivido esse período do digital levou a que nós tivéssemos, em termos das publicações e também em termos das agências que pertencem ao grupo, nós tivemos uma quebra acentuada de receitas. E esta quebra acentuada de receitas tinha um aspecto que era muito negativo, é que os nossos custos de pessoal permaneciam, as nossas obrigações salariais, os próprios custos de atividade. Não é? Nós apresentávamos a revista em formato digital, mas o jornalista fazia a sua vida normal, o fotógrafo fazia a sua vida normal, a própria paginação obedecia a critérios absolutamente normais. Portanto, havia custos que eram os mesmos. O único custo, no caso das publicações, que não havia era a impressão. Mas o facto de não termos esse custo de impressão não foi nada também abonatório, porque acabámos por não ter receitas publicitárias. As receitas baixaram bastante, porque uma coisa é visualização em papel. Você, por exemplo, uma contracapa, abrindo uma revista, ela é a parte mais vista, e no digital é a última das páginas, não é? Portanto, isto teve um efeito muito grande, porque tudo se mantiveram-se os impostos, manteve-se a segurança social, e nós, no setor privado, não tivemos qualquer tipo de apoios que pudessem vir do Estado. Houve apenas deferimentos fiscais. Era exatamente essa questão que eu gostava de fazer, porque referiu há pouco tempo que a empresa, ou as empresas do setor, e não referimos-nos apenas às empresas do grupo, mas às empresas angolanas sim. Da área da comunicação e também, inclusive, de outros setores de atividade, tiveram pouco apoio ou quase que nenhum do Estado. Como é que acha que o Estado poderia ter apoiado mais as empresas, em particular as do setor da comunicação? Eu vou-lhe dar um número que não é um número exatamente relativo às publicações, mas é um número que está ligado ao mercado publicitário e que dá uma ideia do que é que aconteceu. Em 2013, o mercado publicitário valia, sem estarmos a valorizar produções, valia cerca de 300 milhões de dólares. Com as produções, e estamos a falar custos de filmes, etc., não sei o quê, nós chegámos a perceber que o mercado andou perto dos 800 milhões de dólares. Em 2021, quase que não chegou aos 40 milhões de dólares. E o Estado, portanto, neste contexto, o que é que poderia fazer? O Estado podia ter isentado, em alguns aspectos, impostos, não os fez apenas deferimentos fiscais, que nem nos facilitou, porque acabámos por acumular dívida fiscal e acabámos por ter que pagar num prazo depois adiantado, mas mais curto, porque estava concentrado, foi aglomerado, e isso acabou por ser digamos, um sacrifício muito grande para as empresas. E do Estado não tivemos, de facto, apoio significativo. O apoio que podia ter sido era exatamente isenção fiscal, deferimentos feitos de outra maneira. Nós não tivemos apoio. E
o investimento publicitário, portanto, da comunicação estatal nos meios de comunicação, seria uma forma de o Estado também apoiar? Seria, mas nós temos aqui um hábito muito mau. Que o Estado comunica de borla. O Estado usa os meios de comunicação públicos Sim. e não paga. Ok? Portanto, então na parte privada isso sentiu-se de forma, por exemplo, eu lembro-me, quando foi do Covid, sob bandeira da Associação Angolana das Empresas de Publicidade e Marketing, nós chegámos a fazer uma task force para trabalhar em medidas de prevenção ao Covid. Foi um trabalho notável, inclusivamente fizemos chegar esse trabalho à Presidente da Assembleia Nacional, a doutora Carolina Cerqueira, e esse trabalho teve um aproveitamento de menos de 5% na mídia estatal. E era um trabalho muito bem feito, do ponto de vista criativo. Reuniu uma task force que envolveu muitas e muitas horas de trabalho, com um dos melhores criativos do país e um grupo de profissionais de várias empresas de publicidade consideradas como boas empresas de publicidade, e acabámos por perceber que o trabalho que saiu na mídia estatal nem sempre tinha a qualidade desejada e saiu quase a custo zero. Vamos voltar a falar de publicidade daqui a pouco, mas gostaria de pegar um outro tópico que abordou e que tem a ver com a digitalização. Portanto, os meios de comunicação social, e aqui em particular a imprensa ou os meios impressos, acabaram todos por também investir muito no digital. Mas, pelos vistos, ou pelo menos com base no que referiu, o papel ainda tem muito mais valor no nosso contexto. Entretanto, já estamos numa era de transformação tecnológica com inteligência artificial. Qual é que é o desafio que os meios de comunicação hoje vivem neste contexto? Sebastião, nós temos que aterrar no país onde habitamos. E se formos considerar qual é o espectro da digitalização no nosso país, quantas pessoas acessam à internet, nós verificamos que ainda o número é bastante baixo. Portanto, o papel há de ter preponderância ainda que também do outro lado ainda tínhamos um grupo considerável de pessoas iletradas. Okay? E analfabetas, isto é um facto ainda no nosso país, mas ainda estamos longe de, é verdade, temos que fazer esse percurso, é verdade que o temos que incentivar, mas temos em contraponto uma realidade que faz com que Angola seja dos países que, no espectro da digitalização, com números ainda abaixo da média africana. E sobre publicidade? Enquanto, portanto, presidente da Associação Angolana das Empresas de Publicidade, viveu vários momentos e também esteve à frente de vários processos, sendo um deles a própria lei da publicidade, que não é muito bem diria, acolhida por certos setores da comunicação social, nomeadamente no que diz respeito à angariação de publicidade. Qual é que é o seu ponto de vista e também, portanto, qual é o racional que esteve por detrás disso? Primeiro, eu sempre defendi, e isto é uma visão também pessoal, eu sempre defendi que nós caminhássemos para a autorregulação. E temos aqui alguma dificuldade em atingir, até por uma questão de interesses. Qual é a ideia? A ideia é que se o cliente souber que a sua relação com os meios tem que passar por uma agência e que o meio não pode receber diretamente, o cliente não vai exercer sobre o meio a pressão que exerce hoje. Nós temos hoje, no nosso histórico, uma pressão sobre os meios que levam esses mesmos meios a desvalorizar os espaços que oferecem.
nós sabemos que há meios que oferecem 60%, 70% de desconto sobre os espaços publicitários. Descontos tendo em conta o valor de tabela. Ora, os meios têm um valor hora. Se eles estiverem a vender abaixo do seu preço, mais tarde ou mais cedo, e isto principalmente na mídia privada, vai-se fazer sentir os efeitos disto. Na mídia estatal, isto pouco se sente, e na mídia estatal assistimos a que este processo seja até mais grave. Os descontos são muito maiores e parte até de um princípio que o grande cliente deste país, que é o Estado, acaba por não pagar a publicidade que usa nos espaços que usa nesses meios, mas esses meios são subsidiados pelo Estado. O salário ao final do mês cai lá. Na mídia privada não cai. E se eu estou a vender por pressão abaixo do meu preço, mais tarde ou mais cedo eu sou confrontado com contas. E as contas vão para os negativos. E isto acaba mais tarde por se refletir na saúde das empresas e muitas delas são fechadas por causa deste problema. Portanto, se este circuito cliente-agência, agência-meio, como existe no Brasil, nenhum meio, nenhum cliente acessa ao meio diretamente. Isso provoca multas imensas. O que é que acontece? O desconto que o meio oferece está estabelecido. Há um desconto mínimo e depois há um desconto por rapel. A agência, quando negocia com o meio, também tem por trás este mesmo sistema. Fica defendida a agência, que no fim de contas é a entidade criativa, e fica defendido o meio também. Ora, se o meio abre as portas a uma negociação que lhe é prejudicial por parte do cliente, a agência é a grande perdedora, porque acaba por ser aquela entidade que, no fim de contas, cria uma ideia e depois a vende barato, não ganha sequer com a sua relação com o meio. O meio acaba por negociar com o cliente, fica um bocado na mão do cliente com os descontos absolutamente desconexos, são descontos enormes, e vê desvalorizado o seu tempo de antena, o seu espaço físico que é cedido ao cliente. Como é que é fazer jornalismo hoje, 25 anos depois? Já não é mais um repórter, fez várias reportagens, incluindo algumas de guerra, portanto, em contexto de guerra, ou está mais numa posição de gestor e de consumidor de produtos editoriais e, portanto, continua a ter uma opinião sobre a qualidade do jornalismo, o que é fazer jornalismo, e está ligado, portanto, a uma empresa que ainda gera meios de comunicação, aqui especificamente a revista Economia e Mercado. Portanto, para ti, o que é hoje fazer jornalismo e qual é que é a qualidade que o nosso jornalismo hoje tem? Sebastião, o fazer jornalismo eu não sinto grande diferença entre o hoje e o ontem. A responsabilidade é a mesma. Eu acho que o jornalismo, quando é feito de forma séria, ele não tem contratempo, ele exerce de forma natural. Eu acho que os valores que estão por trás do exercício da nossa atividade são valores que nós abraçamos no início dela. E se os conseguirmos levar no tempo, as nossas lutas são por termos acesso a fontes, termos acesso aos números verdadeiros, fazer com que os poderes públicos percebam que a imprensa não é um adversário, mas pode ser, inclusivamente, um grande aliado. Acho que o exercício do jornalismo, eu ao longo destes anos todos, senti sempre, digamos, os mesmos desafios. Não temos desafios acrescidos hoje, temos uma responsabilidade acrescida, como jornalistas, mas os desafios são os mesmos. E do ponto de vista tecnológico, antes havia muito menos tecnologia e para nós os mais novos dá a sensação, ou os menos velhos, depende do contexto, dá a sensação de que fazia-se muito bem
e muito bom jornalismo com poucos meios e hoje, do ponto de vista tecnológico, temos muito mais facilidades e em algum momento sente-se ou faz transparecer pouco rigor e profundidade na abordagem dos assuntos. Também tem esta percepção? Eu não vou para os meios em si. Okay. Os meios são os meios que nós utilizamos. Eu vou mais para a formação pessoal. E isto tem a ver, eu acho que em determinada altura da nossa vida, eu lembro-me que para a altura da independência nós tínhamos cerca de 500 mil estudantes a estudar. 8 anos depois, nós tínhamos 4 vezes mais. Nós tivemos uma altura em que sentimos que o nosso sistema educativo estava a produzir efeitos muito interessantes. Eu penso que de 92 para a frente, com a polarização do ensino privado, o Estado esqueceu-se um pouco da sua responsabilidade no setor da educação. Eu falo na parte pública. E começámos a ter pessoas com formação mais débil. O problema não está nos meios. Os meios são aqueles que até hoje, pela qualidade que têm, que nos podem facilitar a fazer um jornalismo melhor. O que nos pode impedir de fazer um jornalismo melhor é a própria formação pessoal do jornalista. E este é um problema que eu acho que o país se está a debater. Temos melhores meios tecnológicos, temos gente com grande propensão a querer dominar esses meios tecnológicos, mas se calhar a formação de base não é tão sólida como aquela que já foi. E o que é que acha, portanto, de ter-se transformado ao longo desses últimos 25 anos em função do trabalho que o jornalismo, no caso os jornalistas, fazem? E esta pergunta tem uma intenção, portanto, escreve há alguns anos na revista Economia e Mercado o Remate e, olhando para eles, de tempo em tempo, retoma os mesmos assuntos, tal como o fazem, por exemplo, o outro articulista da revista, que é o José Gualberto Matos, ou ainda o Justino Pinto de Andrade. Os problemas não, eles repetem-se, permanecem, ou de tanto se tocar no assunto há alguma mudança? Há aqui duas coisas. Uma é porque nós gostaríamos de conhecer mudanças mais rápidas e nem sempre acontecem. Nós sentimos é que muitas vezes estamos a falar sobre o mesmo, porque não se altera. As situações mantêm-se. Há um discurso oficial que fala em grandes alterações, mas depois a vida prática muitas vezes indica-nos que as coisas não são tão rápidas como são ditas oficialmente. E daí que muitas vezes as intervenções que se fazem, os artigos que se escrevem, respaldem muito esta situação. Acabamos por falar muitas vezes das mesmas coisas porque elas não saíram daquele estado em que estavam e portanto acabam por estar sempre na agenda pronto, são problemas. Acha, dos assuntos que muito aborda, qual deles já falou da educação? Nós temos a educação, temos a saúde, temos a questão da luta contra a fome. Há avanços, há coisas que se fizeram. E a liberdade de imprensa, até que ponto é que ela avançou? Olha, eu tenho um ponto de vista que também penso que não quero abdicar dele. Eu acho que é possível falar das coisas. Eu sinto o poder com pouco poder quando nós o colocamos em causa com respeito. Eu vejo muitas vezes, e não gostaria de comentar muito isso, mas vejo muitas vezes artigos de colegas que sinto que resvalam um pouco para aquilo que é o ataque pessoal. E o ataque pessoal nunca é bom. Nós podemos falar das coisas e situá-las, podemos questioná-las, apresentando factos verificados, isto é muito importante, e acima de tudo oferecer a possibilidade do contraditório.
Se o outro lado não quer responder à questão que está a ser colocada e que está a ser confrontado, nós temos que ter a liberdade, ninguém nos pode inibir disso, de divulgar. Ok? Mas divulgar dentro daquilo que eu penso que são princípios que não nos devem deixar de nortear, que é o respeito pelo público para o qual escrevemos e também das situações que estamos a tratar. E como é que nós avançamos ao nível da democracia e também aqui da... agora o termo mais adequado escapa, mas vamos falar da convivência política, que é sempre um desafio. Portanto, qual é que é a sua opinião sobre eu acho que há aqui, muitas tema? vezes, quem está no poder tem que perceber que a sua atividade deve ser escrutinada. E deve perceber que quando esse escrutínio é feito com respeito e com frontalidade, esse escrutínio não deve ser entendido como uma ameaça ao poder instituído. O que eu penso muitas vezes é que há ações que são de facto criticáveis e quando apresentadas, normalmente há pessoas que reagem em nome de uma liberdade que é posta em causa e que não tem a ver com isso. O que está a ser posto em causa são práticas que são condenáveis em termos de sociedade e que são muitas vezes até corajosamente colocadas pelos jornalistas. Portanto, eu acho que isto também é um processo. Nós não nascemos de um poder democrático, nós nascemos de uma revolução instituída, com um poder centralizado, dentro das chamadas democracias revolucionárias populares, e toda a gente sabe que a voz de comando de onde partia, nós temos uma escola que vem de trás, e isto demora muitos anos a substituir, não é porque houve um 1992, não é porque há eleições democráticas, tudo isto são marcos na construção da democracia, mas não representam a democracia em si. São percursos. O que é que era fazer jornalismo em instituições estatais? Portanto, tem passagem na Rádio Nacional de Angola, sim, escola de muitos profissionais da sua geração, também na revista Novembro e, portanto, na agência Angola Press, a Angop, que nós conhecemos hoje, e ainda teve participação num programa que era a Opção, que era transmitido o programa na TPA. A minha pergunta tem que ver com o que era fazer jornalismo em instituições públicas, tendo em conta os níveis de censura muito propensos naquele contexto. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu lembro-me uma vez, fui parar à Segurança de Estado, eu na altura era chefe da redação da Rádio Nacional de Angola, porque pretensamente teria saído uma notícia pouco afável relativamente à pessoa do presidente Gaddafi da Líbia. Se fosse hoje, se calhar eu era tido como um indivíduo cheio de razão. Mas o mais incrível é que a notícia nem existiu. Alguém falou de alguma coisa que não sucedeu. Então aquilo foi uma semana em que andámos para trás e para a frente para ver em que rádio é que tinha saído. Felizmente a Rádio Nacional de Angola tinha um sistema de gravação de emissão 24/24 horas e pusemos o inspetor, na altura da Segurança de Estado, a ouvir as gravações todas. As gravações, que aquilo deve ter sido uma maçada para o homem, e chegou à conclusão que aquilo não existiu. Mas isto representa o estado em que a gente vivia. Mas também quer dizer que chegámos a dar notícias que tivemos algum receio que pudessem suscitar reações e ninguém nos incomodou. Isto também tinha muito a ver com as percepções e às vezes com algum grau de oportunismo instalado em... Ou também o nível de autocensura do próprio Exato. jornalista. Eu acho que o grande problema que nós criámos, e isso fez um bocado de escola em nós, foi exatamente esse sentimento de autocensura. O que é que eu posso escrever, o que é que eu não posso escrever? Eu sou muito franco. Há uma coisa que meti em mim. Eu ofender não ofendo. Mas não me limito no meu exercício da crítica. Remeto-me exatamente para a obrigação de fundamentar. E se isso me criar problemas,
paciência é o exercício da minha profissão. Fazer cobertura ou reportagens de guerra, do ponto de vista de repercussão emocional, sente alguma sequela? Tem alguma memória que gostaria de apagar? Eu memórias que tenha que apagar não tenho, porque eu convivo bem com as memórias. Umas melhores, outras piores. As memórias que eu guardo, que menos gosto, são de ver pessoas mortas. Sejam elas do nosso lado, sejam elas do outro lado. Eu sempre questionei... O que é o nosso, o que é o outro lado? Exato, eram pessoas. E o nosso e o outro lado, o que nos divide, muitas vezes, são linhas de pensamento, que não são adotadas nem por um lado... Mas faz parte de um dos lados, quando diz o nosso e o outro lado? Nós, repare, como jornalistas, nós estávamos num dos lados. Nós fizemos a guerra num dos lados. No meu caso concreto. Não é? É evidente que fomos percebendo que esta guerra não fazia sentido. Que era uma guerra também alimentada por terceiras forças, uma guerra para a qual nós fomos induzidos. Tivemos pouca força para não nos envolvermos numa guerra dessas, fomos de facto envolvidos nela. E fomos percebendo ao longo do tempo, e eu pelo menos fui ganhando este sentimento, que as pessoas que eu via do outro lado mortas por nós eram seres humanos, eram pessoas como nós, e que naquele caído daquele lado podia estar um de nós também. Não fazia sentido, e ainda bem que se chegou a um ponto em que se teve que pôr cobre a isto. O país ganhou muito pouco com essa guerra. A única coisa que ficou foi termos criado um país, termos mantido um país uno, num conflito militar que, se teve alguma coisa de positivo, foi mais para outros do que para nós, porque nós com o conflito militar acabámos por contribuir de certa maneira para uma independência da Namíbia, para uma queda do apartheid, mas teve um custo humano que hoje eu questiono se teria sido necessário passá-lo. Nasceu na Lunda Norte. Nasceu na Lunda Norte, mas depois foi estudar a Portugal e um certo dia decidiu voltar a Angola em contexto de guerra. Sim. O que é que te Eu voltei motivou? com a independência, vim a minha mala e a minha sombra. Viemos os três. A sombra à noite ia-se, quando se apagava a luz, ficava só eu e a mala. Mas eu durante todo o período que estive a estudar em Portugal, que foram uma série de anos, fiz o liceu em Portugal, eu sempre quis regressar. O meu regresso acabou por ser um contexto, eu acabei por colaborar um pouco com a Casa de Angola, e na altura a Casa de Angola era dirigida pelo Venâncio de Moura, que mais tarde veio a ser um digno ministro dos negócios estrangeiros do nosso país, e vim com uma carta de recomendação dele para Angola. E quando aqui cheguei, passado uns dias, fruto dessa carta de recomendação, eu entrei nos quadros da Rádio Nacional de Angola. Na altura, ainda era emissora oficial. E o espírito empreendedor, portanto, jornalista e de repente empresário, terá tido influência do pai, que durante muito tempo trabalhou no setor? O meu pai era um engenheiro de Minas. O meu pai eu seguisse o exemplo do meu pai, se calhar eu estava bem na vida, não é? O meu pai sempre perguntava a mim se eu tinha... Tinha umas camangas. Ele era um funcionário, não era detentor de Minas, era apenas um engenheiro de Minas, e eu nasci na Diamang, ele era um funcionário da Diamang. Tinha um cargo de direção na Diamang, mas ele é que me perguntava muitas vezes, já quando eu pensava abraçar esta profissão, se isto dava dinheiro. Ele perguntava, mas sabes bem o que é que estás a fazer? Isso dá dinheiro, ser jornalista? Ele perguntava, mas o eu ter pensado na área empresarial não sucedeu uns anos mais tarde, sucedeu quando, fruto de uma decisão que eu contestei na altura, eu exercia uma função de direção na Rádio Nacional de Angola, e por decisão de um órgão de direção do MPLA, eu fui colocado na revista Novembro, na altura, sob o pretexto de fazermos
uma reconstituição da empresa que conhecia problemas, irmos fazer, de certa maneira, a reabilitação da empresa. Foi um grupo de jornalistas dirigido para lá, e posto lá, ao fim de um tempo, eu percebi que as coisas não se resolviam, e resolvi aceder depois a um convite para ingressar nos quadros das linhas aéreas de Angola, por onde fui convidado para ser diretor de comunicação, e, digamos, foi na TAG que começou, digamos, a minha relação mais empresarial, relação com empresas, com vários setores do país, e foi aí que, digamos, que comecei a perceber que, se calhar, eu próprio podia desenvolver outro tipo de atividade. E junta-se ao Júlio Guerra para criar a Executive. O Júlio tinha sido meu diretor-geral na Angop, num processo muito idêntico ao da revista Novembro. Eu saí primeiro que ele, tomei a decisão de comunicar a quem de direito não ficava mesmo mais, portanto, punha o jornalismo temporariamente de parte. Porque não estava a dar dinheiro ou porque teve censura? Eu acho que eu sempre fui um bocado. Eu tenho alguma dificuldade em que me imponham coisas. Do ponto de vista racional, eu aceito-as muito bem. Quando me vêm impor, eu tenho mais dificuldade em aceitar. Estava a dizer então que sai primeiro? Saí primeiro. O Júlio acabou por depois sair na Angop num processo muito idêntico ao meu. O Júlio era uma pessoa extremamente competente, era um homem extremamente sério, e o Júlio ficou um tempo desempregado. E eu disse à direção da TAC que fazia todo o sentido criarmos uma revista. Eu era o diretor da área, e eu disse: eu tenho quem vá iniciar este processo. Na altura, a direção da TAG mostrou algumas reticências, porque tinha conhecimento que o Júlio também tinha saído da Angop, um pouco em contravenção com o poder instituído na altura, mas depois acabaram por me dar razão, e nós fizemos uma revista que hoje tem 33 anos, e o Júlio tem um mérito incrível no melhor período dessa revista, que acabou por ser, digamos, uma das publicações de maior importância que o país teve em determinado momento. Estava a falar, vamos voltar aqui ao seu percurso enquanto empreendedor e empresário, se quisermos usar este termo, mas fazer aqui um parênteses. O pai dizia-lhe que perguntava-lhe, portanto, o seu pai perguntava-lhe se o jornalismo dava mesmo dinheiro, porque ele era engenheiro. Ele estava cheio de razão, não dá mesmo. Não dá. Entretanto, sei que pelo menos 2 dos seus filhos acabaram por enveredar para a área da comunicação. A família vai ficar mais pobre se continuar na comunicação. São vocações, não é? Eu não sei se o indivíduo, quando vai para a Padra, também está a pensar em ganhar dinheiro. É uma vocação. E nós tivemos essa vocação de pensar na comunicação como modo de vida, não é? Eu acho que, do ponto de vista pessoal, eu acho que valeu a pena. Eu ganhei muito com este setor, ganhei em termos de conhecimento, ganhei em termos de experiência, ganhei em termos de percepção do mundo. E também dinheiro, portanto, ao nível... E também a publicidade já foi... Sim, e também ganhámos dinheiro, evidentemente. Um setor rentável. Qual foi o período áureo? Eu acho que até 2014, principalmente 2013 e ainda 2014, foram grandes momentos. Nós chegámos a ter uma faturação em termos de comunicação publicitária bastante elevada, comparada com os inícios de 92. Em números estamos a falar de quanto? Não tenho problemas nenhuns, nós temos devem ser públicos. Nós nunca tivemos problemas. Já os terá divulgado enquanto e as nossas contas estão declaradas, da Associação de Publicidade. E as nossas contas estão declaradas, mas nós chegámos a alturas em que o volume anual de negócios se aproximava à vontade aos 20 milhões de dólares. Hoje,
qual é que é a avaliação que faz do setor, não das empresas a que faz, O de que setor, faz parte, mas o se- setor da publicidade? O setor caiu imenso. Não é? Eu, aliás, os números que lhe dei ainda há pouco, não é? De 300 milhões para menos de 40 milhões. Isso foi em 2021, como Sim, referiu. mas de 21 até hoje, digamos, não sentimos aumentos significativos. Sentimos alguma recuperação, pelos Sim. últimos dados que tenho, mas não são tão expressivos que tenham atingido números portanto, que justifiquem agora estar a dizer, olha, estamos de facto a recuperar. Não, eu sinto que o setor da comunicação publicitária ainda está em modo de sobrevivência. Nuno Fernandes, há 25 anos, o que é que sonhava? Olha, se calhar aquilo com que todos sonhamos. Sonhávamos ter um país mais estável, sonhávamos que a habitação não fosse um problema para todos, sonhávamos se calhar abrir a torneira em casa e ter água, sonhávamos se calhar que a eletricidade estivesse nas nossas casas, sonhávamos de ir a um banco de urgência de um hospital e sermos atendidos com... O Nuno Fernandes já tinha realizado alguns destes sonhos, mas ao nível pessoal, quais eram os outros sonhos? Portanto, a generalidade dos angolanos sonhava com o que está, e continua a sonhar com o que referiu, mas já terá alguns destes sonhos realizados, já terá tido alguns destes sonhos realizados na altura e sonhava com outras coisas. O que é que sonhava? Com o que é que sonhava de facto? Eu sonhava que sabe, o sonho meu pessoal, eu tenho alguma dificuldade em o expressar. Eu consigo ver as coisas mais num sentido coletivo. Eu sonhava que nós pudéssemos ter um país mais organizado, pudéssemos ter um país com melhor escolaridade, pudéssemos ter um país com melhor saúde, porque isso depois nos beneficia a nós e nós acabamos por atingir esses patamares de sonho que todos desejamos. Mas o que depois acontece é que acabamos por ter mais ou menos em função de desempenhos muito pessoais. Não porque a estrutura em si global que devia de crescer e que devia de nos amparar também o tivesse feito. Não é? Não, isso não aconteceu. Mas há coisas que eu reconheço que se calhar eu não me considero um indivíduo frustrado de maneira nenhuma. Eu olho para trás e para o meu percurso eu sinto-me bem com aquilo que fiz. Há coisas que gostaria de ter feito melhor, há coisas que gostaria de ter ganho de outra maneira, ganho melhor, com ganhos pessoais, ganhos materiais diferentes, mas eu nesse aspecto eu continuo a acreditar que estamos a fazer aquilo que é possível fazer neste momento e quero acreditar que é possível lá chegar. Se me disser, olha, mas isto tu tens algum horizonte temporal para que as coisas aconteçam, tenho alguma dificuldade porque isso depende de muita outra coisa, mas eu acredito que nós temos tudo para dar certo. O país não nasceu bem, nasceu com imensos problemas, às vezes as pessoas esquecem-se do que foi para trás. As feridas coloniais são imensas, muito maiores do que aquelas que muitas vezes nós apresentamos. Nós temos uma tendência para esquecer muito o passado e valorizar o presente. O passado tem uma influência muito grande no nosso presente. Eu acredito que este tecido social que temos é uma consequência disso e há um percurso a fazer. E aos 25 anos, jovem de 25 anos, com o que é que sonhava? Sonhava, se calhar, eu não sei se sonhava estar aqui sentado hoje a falar com o Sebastião. Se calhar sonhava. Foi estudar a Alemanha, aos 25 anos, onde é que estava? Em Portugal ou já em Luanda? Eu aos 25 anos estava em Luanda. E com o que é que sonhava? Há 25 anos atrás. Exatamente, mas aos 25 anos de idade? Aos 25 anos estava em Luanda. Eu sonhava com um país, na altura o que nós sonhávamos é que estávamos a fazer a revolução,
que íamos criar uma sociedade muito igualitária, com direitos muito distribuídos, com deveres também muito distribuídos, que íamos fazer um país melhor. Havia, de certa maneira, uma dose de crença muito idealista, não é? Que depois a vida nos ensinou que, digamos, que essas bases não. Desde quando é que deixou de ser idealista? À medida que fomos crescendo, à medida que fomos evoluindo neste processo, nós começámos a perceber que sonhos são sonhos, a materialização é outra coisa, não é? A materialização vive da realidade. Os sonhos nem sempre se assentam na realidade. Disse que não é uma pessoa frustrada, mas terá tido quedas, fracassos. Que lições, ou seja, de qual fracasso se lembra e que lições terá retirado dele? Eu acho que todos os dias, no nosso cotidiano, temos momentos bons e momentos maus. Eu acho que não devemos fazer do fracasso o nosso dia-a-dia. É perceber, ok, se isto não deu, porque é que não deu e o que é que eu tenho que fazer para sobreviver a isto e fazer melhor. Se nós adotarmos este posicionamento, foi aquele que eu pessoalmente adotei, aquilo que às vezes nos parece menos bom acaba por ser um desafio. E não acha que deveríamos mudar um pouco aqui a abordagem na interpretação dessas situações, em vez de nos focarmos no sucesso, pararmos e perceber porque é que nós continuamos a errar? Por exemplo, como país, nós estamos a caminhar para 50 anos de independência, portanto, a paz também já leva uns bons anos e continuamos com os mesmos problemas. Não acha que deveríamos pensar sobre o que é que estamos a fazer mal? Olha, eu penso assim, quanto é que nós dedicamos à educação em termos de Orçamento Geral do Estado? Dedicamos pouco mais de 8%. E desses 8%, deve haver uma parte considerável que é dedicada a tijolos. Não é? Que é dedicada... Crescimento do betão. Exatamente. Se nós tivéssemos dedicado um pouco mais, se calhar estávamos hoje confrontados com outro tipo de necessidades, com outro tipo de problemas. Porque uma população mais instruída leva a que as necessidades também se transformem em outro tipo de exigências. Eu dou aqui um pequeno exemplo. Cabo Verde acaba agora por fazer 50 anos de independência. Cabo Verde dedicou desde a sua independência, 25% do seu Orçamento Geral do Estado à educação. E dedicou um outro tanto à saúde. O que é que hoje... Qual é o problema que Cabo Verde tem? Cabo Verde hoje começa a ter um problema resultante disto. Tem uma população jovem. O Cabo Verde tem cerca de 522 mil habitantes e tem 130 mil estudantes. É um bom exportador de quadros. Ok. Acaba por ser um exportador de quadros, porque eles acabam... Hoje Cabo Verde, o jovem que acaba uma formação universitária, se calhar, olha para o interior de Cabo Verde e tem alguma dificuldade em encontrar um emprego correspondente à sua formação. Este é um nível de problema que determinado nível de formação provoca. É um problema, mas também tem algumas vantagens. Exatamente. E uma delas é que Cabo Verde, por exemplo, é dos países que recebe muito mais remessas de cidadãos, ao contrário do nosso que envia muito mais remessas. Isso também tem a ver com os níveis de escolaridade. E outra coisa, Cabo Verde começa a estar preparado para inclusivamente poder servir interesses de fora de Cabo Verde, mas servi-los dentro de Cabo Verde. Poder fazer a gestão, hoje até por via das novas tecnologias, de interesses que se situam fora de Cabo Verde. E porquê? Se calhar vai-se encontrar em Cabo Verde uma mão de obra mais especializada, mas também não tão cara. Isto vai provocar, provavelmente, que os cabo-verdianos, daqui a uns anos, seguindo este paradigma,
estejam mais preparados para desenvolver, inclusivamente, depois internamente, outro tipo de serviços. Agora lembrei-me que o Nuno Fernandes também tem alma cabo-verdiana. É verdade, certo? Sim, eu tenho os meus tetravós, são naturais de Santo Antão. Nuno Fernandes, nós costumamos a dizer nesse espaço que os assuntos nunca se esgotam e o Nuno Fernandes é uma pessoa que gosta de falar. Imagino que tenha disposição e tempo para continuarmos a falar mais uma horita ou se calhar duas e poderemos fazê-lo depois de encerrarmos esta conversa. E para finalizarmos, eu gostava de perguntar-lhe, portanto, o que é que ainda sonha para si? Olha, eu gostava de um dia, com calma, poder dedicar-me a uma outra coisa que estou a formatar. Eu comecei a olhar para o campo e tornei-me num mini agricultor de café, um produtor. Eu não sou exatamente um agricultor, mas a agricultura é uma coisa, é uma paixão. Um dia gostaria, sei lá, dos meus dias terminarem na minha quinta, olhando para ela, desenvolvê-la, se calhar criar ali algo um bocadinho mais importante que aquilo que ela é hoje. Mas acima de tudo aquilo que eu gostava era que o meu fim de vida fosse um fim tranquilo, que é aquilo que todo o ser humano sonha, com aquilo a que as pessoas mais velhas possam ter de direito, que é a assistência de um país, o respeito do país e o amparo que uma sociedade deve dar. Isto, evidentemente, isto obriga a que o país também se organize, se evolua. Portanto, eu tenho consciência que se calhar não será assim como eu desejo, mas espero que seja para os outros que venham um dia mais tarde, pessoas mais novas como você. Acha que vai demorar nós termos uma sociedade com esse nível de amparo para os mais velhos? Eu acredito que ainda vai demorar um pouco. Há muitas questões para resolver primeiro e portanto, não estou tão otimista que seja já, estou otimista que um dia aconteça. Nuno Fernandes, muito obrigado por se juntar aqui às conversas AIM e encerrarmos este capítulo de conversas com personalidades que marcaram a revista Economia e Mercado, mas que também marcaram o país, a economia e vários outros setores. Sebastião, eu gostava de agradecer, aproveitando essa sua deixa, agradecer a todas as pessoas que aceitaram fazer parte deste ciclo de podcast. Todos eles, no fim de contas, todos eles acabaram por cruzar connosco num ou noutro momento da economia mercado. São pessoas que nós respeitamos imenso e que gostamos de ter aqui connosco. Muito obrigado. Muito bem.